Marta sempre considerou seu marido, Luiz, como um livro seguro, mas previsível. Durante os anos de casamento, conhecera cada página daquela história. O hábito dele adormecer após o almoço, a paixão pela pesca no Rio Mondego e as conversas barulhentas e vazias sobre política que ele adorava ter com os amigos na tasca da aldeia. Tinha uma vida tranquila na cidade de Leiria, mas Marta sentia que faltava algo. Uma faísca, um tempero, um toque picante na monotonia do cotidiano. Quando Luiz sugeriu visitar o primo Manuel na aldeia de Ancião, Marta não imaginava que essa viagem mudaria para sempre o rumo da sua vida. Partiram no velho Renault 4 da família, um carro que parecia mais um trator com rodas, rangendo a cada buraco da estrada de terra. Luiz ria, descomprometido, enquanto Marta olhava pela janela para os vastos campos de girassóis que pareciam acenar para eles, como se os acompanhassem numa despedida silenciosa da rotina. Ao chegarem à casa de Manuel, o ar estava impregnado com o cheiro da relva acabada de cortar, da lenha a queimar na lareira e de uma autenticidade rural que Marta não sentia há muito tempo. Manuel apareceu na soleira da porta. Alto, ombros largos, sorriso malandro e um olhar que parecia ler além do óbvio. Vestia uma camisa de flanela desbotada pelo sol e calças de ganga manchadas de terra, ou talvez de vinho. Marta não conseguiu evitar notar a força nas mãos dele, ásperas e calejadas, que a ajudaram a sair do carro. A sua roupa contrastava com o leve vestido de verão que ela usava, um modelo fluido de linho cru, que se movia com o vento, deixando à mostra uma perna suavemente bronzeada. Uma corrente de ouro fino pendia do seu pescoço, e no pulso brilhava uma pulseira de prata, herança da sua mãe. Nos pés, sandálias com um salto discreto, talvez um pouco fora de contexto naquele cenário campestre, mas Marta gostava de se sentir feminina, mesmo entre vacas e galinhas. Luiz, distraído a descarregar as malas, não percebeu o breve olhar trocado entre Marta e Manuel. Então, primo. Sempre a chegar com presentes, e claro, com a alegria de sempre, disse Manuel, entregando uma garrafa de gin artesanal a Luiz, que respondeu com um sorriso largo. Dentro da casa, o aroma de pão fresco, ervas aromáticas e algo indefinidamente masculino envolvia tudo. Manuel sentou-os à mesa já posta, repleta de pratos simples e reconfortantes, batatas assadas, caldo verde fumegante, chouriço fatiado e uma tigela de azeitonas caseiras. Ao brindar com um copo de vinho tinto, disse: "A nossa amizade, que nem o vinho mais velho perde o sabor." Luiz começou a ficar alegre. As conversas políticas tornaram-se mais estridentes e menos sensatas, enquanto Marta focava toda sua atenção em Manuel. Observava como ele segurava o copo, o contorno dos seus músculos sob a camisa, a forma como o riso lhe iluminava o rosto. Manuel parecia evitar o olhar dela, mas os seus olhos, carregados de uma faísca oculta, voltavam para ela discretamente, como se quisesse desvendar um segredo. Quando Marta se levantou para ajudar a limpar a mesa, as suas mãos tocaram-se inadvertidamente. O contato foi breve, mas uma onda elétrica percorreu-lhe o corpo, fazendo o coração bater mais rápido. Manuel sorriu, e naquele gesto Marta soube que ele sentia o mesmo. Não era um simples toque, mas o prenúncio de algo maior. Luiz adormeceu à mesa, como sempre fazia depois de uma boa refeição, e ficaram só os dois. Manuel lavou as mãos, trouxe 2 chávenas de chá de ervas e sentou-se ao lado dela. Naquele silêncio, só interrompido pelo ronco suave de Luiz, Marta sentiu que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria para sempre a sua vida. Manuel pousou a chávena diante dela e olhou-a profundamente, fazendo o coração de Marta apertar-se numa mistura de medo e desejo. Lá fora, a noite na aldeia era um manto de silêncio vivo, onde o sussurrar do vento nas árvores e o canto distante dos grilos criavam uma sinfonia única. Marta deitou-se na cama, mas não conseguia parar de pensar. Naquele olhar, naquela mão quente que ainda parecia acariciar-lhe a pele. O sol da manhã seguinte entrou pela janela, iluminando o quarto com uma luz dourada. Marta levantou-se e foi para a cozinha, onde encontrou Manuel a preparar o pequeno almoço. Vestia uma camisa nova, limpa, com as mangas arregaçadas que deixavam à mostra os braços bronzeados e fortes. Ele virou-se, os olhos encontraram os dela, e um sorriso cúmplice apareceu nos seus lábios. "Bom dia, prima", disse Manuel, com a voz baixa e quente, como leite acabado de tirar da vaca. "Bom dia", respondeu Marta, sentindo um calafrio gostoso percorrer-lhe a espinha. "Enquanto Luiz ainda sonha com o almoço, temos trabalho a fazer", brincou Manuel, pegando em 2 cestas de verga. "Vamos buscar água ao poço, que um homem só não dá conta de tudo." Marta concordou. Vestiu uma saia leve de algodão que dançava com o vento e seguiram juntos, os passos sincronizados pela terra batida. O velho poço rangia ao puxar a água, enquanto Manuel mostrava força nos músculos e a paixão pela terra que cultivava.
Marta sentia-se hipnotizada pela simplicidade e intensidade daquele momento. No caminho para a horta, Manuel partilhava histórias das colheitas e das lutas do campo, enquanto Marta observava as mãos calejadas que falavam uma linguagem de trabalho e desejo. Era um mundo que ela desconhecia, mas no qual começava a sentir-se viva. Quando Luís acordou, juntaram-se à mesa novamente. Luís, com alegria fácil e humor risonho, contava anedotas e ria alto, mas Marta sabia que ali estavam 3 mundos distintos, o seu, o de Luís e o de Manuel, 2 deles prestes a colidir num fogo inesperado. Manuel lançou-lhe um olhar cheio daquela faísca, e Marta sentiu as bochechas corarem. Sabia que aquela viagem à aldeia seria o começo de uma história que ninguém poderia prever. E, no fundo do seu coração, um segredo dançava entre as sombras, pronto para emergir. Fim da parte 1. Parte 2. Ao cair da tarde, depois do almoço animado da cesta inevitável de Luís, Manuel aproximou-se de Marta com um convite inesperado. Queres ver o pomar? Perguntou, com aquele sorriso que parecia esconder uma travessura. Marta aceitou, sentindo o coração acelerar de uma forma que não sabia explicar. Seguiram por um caminho estreito, ladeado por amendoeiras e figueiras, enquanto o sol começava a descer preguiçosamente no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e púrpura. A sombra de Manuel parecia aproximar-se a cada passo, até que, num momento quase imperceptível, a sua mão roçou a dela. Marta congelou, o corpo tenso, e o tempo pareceu desacelerar. Ele não puxou a mão de volta, deixando o contato prolongar-se como um segredo partilhado. Chegaram a uma velha macieira, com frutos brilhantes e vermelhos pendurados nos ramos. Manuel colheu uma maçã madura e ofereceu a Marta. Prova, disse ele, com um olhar que misturava desafio e desejo. Marta mordeu a maçã, sentindo o sumo doce invadir-lhe a boca. Manuel observava-a com atenção, o olhar fixo nos seus lábios úmidos. Comes a maçã de uma maneira tão bonita que até me faz querer que ela fosse tua, murmurou ele, a voz baixa e rouca. O coração de Marta pulsou forte, e ela sentiu as faces arderem. Manuel deu um passo mais perto, o seu hálito quente misturado com o aroma da fruta e do campo. Aquele momento era intenso, como o sol que ainda aquecia a pele, mas que já prometia a frescura da noite. O que estás a olhar, prima? Perguntou ele, com um sorriso maroto, a voz a baixar ainda mais. Só admiro a tua beleza, respondeu Marta, quase sussurrando. Manuel sorriu, os olhos a brilhar com fogo contido. A atmosfera entre os dois tornou-se palpável, carregada de uma tensão que nenhum dos dois queria desfazer. Mais tarde, naquela noite, Luís propôs ir à tradicional sauna da aldeia. Para Marta, era uma experiência nova. Na cidade, o banho de vapor era sempre apressado e impessoal. Ali, a sauna de madeira antiga estalava com calor, e o vapor espesso parecia envolver tudo num abraço quente e convidativo. Marta vestia um roupão de algodão leve, que mal escondia as curvas do seu corpo, e o cabelo preso num coque solto, com algumas mechas a escorrer suavemente pelo pescoço. Sentia-se viva, desperta para algo que nunca antes experimentara. Luís, impaciente, não demorou no calor e foi para casa, deixando Marta e Manuel sozinhos naquele espaço íntimo. O silêncio entre eles era denso, preenchido por desejos não ditos e promessas murmuradas. Manuel pegou no ramo de bétula para o ritual da sauna e começou a passar suavemente pelas costas de Marta, o toque firme e delicado ao mesmo tempo, libertando a tensão de cada músculo. O calor, o vapor e aquele contato criaram uma atmosfera quase elétrica. Quando a sua mão deslizou pela pele dela, Marta sentiu a respiração falhar. Era como se o tempo parasse, e só existissem eles dois, naquele momento suspenso entre o desejo e a razão. Que fazes comigo, prima? Murmurou Manuel, quase num sussurro. Sem resposta. Marta deixou-se levar, os olhos fechados, o corpo entregue àquela sensação nova e avassaladora. Os seus lábios encontraram os dele num beijo quente, ardente, cheio de uma paixão que os dois tentavam esconder, mas que agora explodia com força. Saíram da sauna para o ar fresco da noite, onde a lua cheia iluminava o caminho de regresso à casa. As suas mãos encontrarão-se novamente, desta vez sem hesitação, entrelaçadas num gesto simples, mas carregado de significado. Na soleira da porta, Marta sussurrou um agradecimento que Manuel correspondeu com um beijo profundo e intenso. Era um beijo proibido, uma promessa silenciosa de que nada seria como antes. Mas, no meio daquela paixão, um segredo escondido na penumbra da aldeia espreitava, pronto para emergir e abalar tudo que conheciam. Fim da parte 2. Parte 3. A manhã seguinte despontou envolta numa névoa suave que cobria as encostas de Ancião, como se a própria natureza tentasse esconder o que acontecerá na noite anterior. Marta acordou com o peso de um segredo a apertar-lhe o peito, mas também com uma sensação estranha, misto de culpa e desejo, que a fazia sentir viva como nunca antes. Vestia um vestido simples, de algodão bege, que realçava suas formas com discrição, e prendeu o cabelo num rabo de cavalo despretensioso, deixando algumas madeixas soltas que emolduravam o rosto.
Nos pés, umas sandálias de tiras finas, que pareciam feitas para dançar entre a relva molhada do campo. Na cozinha, Manuel já preparava o pequeno almoço. A camisa azul clara, arregaçada até os cotovelos, deixava ver braços fortes, bronzeados pelo sol do campo. Ele virou-se e encontrou o olhar de Marta, sem disfarçar um sorriso que misturava ternura e atenção do que não podia ser dito em voz alta. Bom dia, prima, disse ele, com a voz calma, quase um sussurro. Bom dia, respondeu Marta, tentando esconder o rubor nas faces. Luís apareceu pouco depois, cheio de energia e com um saco de pão fresco e queijos da região. Trazia também umas garrafas de vinho verde para o jantar, acompanhado daquele sorriso despreocupado que Marta já começava a achar irritante, ou talvez fosse apenas o peso do que se passava dentro dela. Durante o dia, Marta sentiu-se dividida entre dois mundos. Luís falava alto, contava histórias da cidade, fazia piadas que enchiam a sala de risos fáceis, enquanto Manuel observava, calado, com aquele olhar profundo que parecia querer decifrar cada segredo escondido no rosto dela. À tarde, Manuel propôs mostrar-lhe o terreno onde cultivava os legumes. Marta aceitou, e seguiram pelo campo com o calor suave do sol a aquecer a pele. Ela sentiu a proximidade dele, o cheiro da terra misturado com uma fragrância masculina, forte e ao mesmo tempo reconfortante. Enquanto ele falava das raízes e das sementes, das estações e do ciclo da vida, Marta sentiu-se mais próxima daquela terra do que de qualquer rua da cidade onde já tivera vivido. Havia uma força naquele homem que a fazia sentir pequena, mas ao mesmo tempo protegida. O sol começou a descer, e Luís já mostrava sinais de cansaço. Voltaram para casa, onde jantar os esperava, simples e saboroso, como tudo naquela aldeia. Na mesa, Marta percebeu um olhar mais atento de Manuel, e por um instante, os seus dedos tocaram-se sob o tampo da mesa, um contato breve, mas eletrizante. Luís, alheio a tudo, ria-se alto de uma anedota que ninguém mais achava graça. À noite, Marta sentou-se na varanda, olhando as estrelas que brilhavam no céu limpo. Manuel juntou-se a ela, e ficaram em silêncio, partilhando apenas o som distante dos grilos e o murmúrio do vento nas árvores. Achas que isto pode durar? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Manuel virou-se para ela, os olhos brilhando com uma mistura de esperança e tristeza. Talvez não, mas às vezes o que dura é o que nos faz sentir vivos, respondeu ele. Marta sentiu uma lágrima escapar, misturada com a brisa fresca da noite. Sabia que aquele momento era precioso, mas também perigoso. Quando voltou para dentro, Luís já dormia profundamente, e Marta ficou a olhar para o teto, perdida em pensamentos que a assustavam e fascinavam ao mesmo tempo. No silêncio da casa, um ruído estranho veio do sótão. Marta congelou, o coração a bater descompassado. Era apenas o vento? Ou algo mais estava prestes a ser revelado naquela aldeia aparentemente tranquila? Fim da parte 3. Parte 4. O som no sótão persistia, um estalo ocasional que se misturava com o silêncio da casa rural. Marta levantou-se, o vestido de algodão a deslizar suavemente sobre as pernas, e caminhou com cuidado pelo corredor de madeira, os seus saltos discretos fazendo um leve clique no chão. O ar estava frio, e um arrepio percorreu-lhe a espinha quando abriu a porta que dava para a escada que levava ao sótão. Subiu lentamente, sentindo o coração a disparar, como se cada degrau fosse um passo mais perto de um segredo guardado há muito tempo. A luz da lua filtrava-se por uma pequena janela, iluminando caixas de madeira, ferramentas antigas e um cheiro a pó e memórias esquecidas. De repente, algo chamou a sua atenção, um baú velho, fechado com um cadeado enferrujado, mas que parecia ter sido aberto recentemente. Marta hesitou, mas a curiosidade venceu o medo. Com as mãos ligeiramente trêmulas, conseguiu abrir o cadeado, revelando dentro fotografias desbotadas, cartas escritas à mão e um diário de capa de couro. Folheou as páginas com cuidado, o seu olhar absorver cada palavra. O diário pertencia a alguém chamado Antônio, um nome que Marta reconheceu imediatamente. Era o avô de Manuel, um homem envolto em histórias e mistérios da aldeia. As páginas falavam de encontros secretos, paixões proibidas e um amor que desafiava as convenções da época. Enquanto lia, percebeu que histórias parecidas estavam a repetir-se, como se o destino da sua própria vida estivesse ligado àquelas memórias antigas. Um arrepio percorreu-lhe o corpo, e ela fechou o diário com um suspiro profundo. De volta ao Resduchon, Manuel esperava por ela, os olhos inquietos e preocupados. Encontraste algo? Perguntou ele, a voz baixa. Marta mostrou-lhe o diário. São histórias do teu avô, e parecem tão próximas do que estamos a viver. Ele pegou no diário, folheou as páginas, e por um momento, os seus olhos brilharam com uma mistura de nostalgia e medo. A aldeia guarda segredos, Marta. Segredos que alguns preferem manter enterrados. Ela sorriu, uma expressão que misturava desafio e desejo. Talvez seja a hora de os desenterrar. Enquanto falavam, Luís dormia alheio ao que se passava, mas o seu descanso estava prestes a ser interrompido por uma visita inesperada. Batidas na porta anunciaram a chegada de um velho amigo de Manuel, um homem de olhar duro e presença imponente,
que trazia notícias que prometiam abalar ainda mais a frágil paz daquela casa. Temos que conversar, Manuel, disse o visitante, olhando para Marta com um sorriso enigmático. A tensão subiu no ar. E Marta sentiu que a sua vida estava a entrar numa espiral onde o passado e o presente se misturavam perigosamente. Fim da parte 4. Parte 5. A porta rangeu enquanto o visitante entrou, uma figura alta e robusta chamada Joaquim, conhecido na região tanto pela sua força como pelo seu temperamento imprevisível. O olhar que lançou a Manuel e Marta era carregado de uma urgência que não admitia demora. Manuel, o que está a acontecer aqui? Perguntou Joaquim, a voz grave e cheia de preocupação. Há rumores a circular na aldeia. Coisas que podem destruir famílias. Manuel desviou o olhar, mas Marta sentiu a tensão crescer na sala, como um nó apertado que ameaçava arrebentar. Luiz ainda não sabe de nada, disse Manuel com firmeza. E queremos que assim fique, pelo menos por enquanto. Marta sentiu um frio na espinha. A vida que conhecia estava prestes a desmoronar-se, e naquela casa rústica onde o cheiro a pão fresco e erva se misturava com a paixão e o segredo, o futuro parecia incerto. Joaquim aproximou-se, apoiando-se na mesa de madeira, e olhou diretamente para Marta. Prima, tens noção do que estás a pôr em risco? Perguntou, a voz baixa, quase um sussurro carregado de advertência. Ela sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo sedutor e desafiador. Já perdi o medo do que pode acontecer, respondeu. A vida nunca foi só preto no branco. Nesse momento, Luiz despertou, ainda meio sonolento, e entrou na sala. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Ele olhou para os três, sem perceber totalmente a gravidade do momento, mas sentindo que algo mudará. O que se passa aqui? Perguntou, a voz confusa. Manuel levantou-se lentamente, encarando o irmão. Precisamos de falar. Coisas que não podem esperar mais. Marta sentiu o coração bater descompassado. Sabia que a tempestade estava prestes a arrebentar. Enquanto as palavras começavam a fluir, revelando segredos antigos e traições ocultas, um trovão distante cortou o silêncio da noite, como se o céu também estivesse a anunciar o que estava por vir. No meio daquela revelação, Marta percebeu que a sua vida nunca mais seria a mesma. Aquele pequeno mundo rural guardava segredos profundos, e ela estava agora no centro de uma história que ultrapassava tudo que alguma vez imaginara. No entanto, enquanto a chuva começava a cair lá fora, uma sombra movia-se silenciosamente no bosque atrás da casa, observando cada passo, cada palavra, pronta para agir. Quem seria? E que papel teria naquela trama de paixão, segredos e traição? O mistério estava apenas a começar. Fim da parte 5.